Bom dia, meus príncipes, bom dia, herdeiro dessa terra, como vocês estão, meus lindos? Vambora pra cima, terça-feira começou, agora são 3 horas e 8 minutos, como sempre deu o horário, vambora, pega tua cama e anda, se alguém te perguntar por quê, ela é a evidência que nada é impossível para aquele que crê. Você crê? Então, se você abrir os olhos, é porque o papai tem promessa para você. Olha só, antes de reclamar, faz isso aqui, ó. Que pancada! Tem preço a sua respiração? Não tem. Olha só, meus lindos, nós estamos colocando nosso bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, tá? Não estamos colocando mais no Instagram, no TikTok. Segue aqui nós aqui, porque todos os dias tem uma palavra que pode falar com você também. Então vamos embora para cima? E hoje eu quero trazer um tema para nós, meus lindos. Cuidado com a nossa língua. Cuidado com a nossa língua. Sabe, meus lindos, eu ia trazer outra palavra hoje, mas quando eu acordei, eu senti no coração de trazer essa palavra, sabe? Porque muitas vezes nós queremos ser juiz nessa terra, né? A gente fica chateado, né? Principalmente nós que tava torcendo pelo Brasil, né? Pela seleção brasileira, né? Mas para aí, antes da gente jogar pedra, a gente tem que ver que tem ser humano de lá. Tem homem de Deus lá. Tem homem casado, pai de família, né? Você não concordar com algumas atitudes, né? É uma coisa, mas você tem que saber o limite para não começar a ser juiz, sabe? Que é algo que nosso país tem demais, né? Todo mundo, sabe, meus lindos? Uma coisa que eu tenho aprendido esse tempo, sabe? Esse tempo que eu tô passando de aprendizado, sabe? É um tempo que Deus tem ministrado demais no meu coração e era só assim, nesses tipos de momento que eu estou passando, para eu realmente entender que cada um tem seus bastidores, sabe? Somente você sabe os bastidores que estão acontecendo na sua vida. A gente que está de fora, a gente acha que sabe. E o que é mais triste, meus lindos, é que as pessoas, nós que falamos, né, de A, de B, de C, são as pessoas que não passaram pelo processo, sabe? Se eu não passei por esse processo, eu tenho autonomia para falar, né? Por isso que quando eu passo pelo processo, eu sempre falo assim, olha, eu passei pelo processo, eu sei. Não estou insinuando que você tem que concordar comigo. Eu passei, então eu sei como que é, né? Mas muitas vezes nós jogamos pedra em algo que nós não passamos. E se nós for passar, a gente vai falar, olha, pior que essa pessoa tem razão. E eu quero trazer uma palavra que está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1 a 6. Não julgue para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usado para medir vocês. Porque vocês reparam no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está nos seus próprios olhos? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga dos seus olhos, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não, é isso. Aqui o papai está falando, meu filho, calma aí, você já olhou no espelho? Você já olhou no espelho?
Para aí. Aqui o papai ele é simples. Antes de você querer abrir a boca para falar algo, para aí, pensa. Isso é sabedoria. É como você vai direcionar, entender sobre sabedoria e conhecimento, né? O conhecimento, eu vi essa frase com o Felipe Tito, eu gosto sempre de postar ela, esse vídeo, que fala assim, ó, o conhecimento é você saber que o tomate, ele é fruta, né? Você tem um conhecimento que o tomate, ele é fruta. Mas a sabedoria é você não colocar ele na salada de fruta. Entendeu? Então, se ele é uma fruta, ok, eu tenho o conhecimento de entender que o tomate é uma fruta. Mas a sabedoria é você falar assim, olha, não pega bem colocar tomate no meio dessas outras frutas para comer. Então, essa é a diferença. E quando nós trazemos para essa palavra, meus lindos, o papai está falando isso, sabe? Mas por que que você só abre a boca para falar mal? Sabe? Se você não concorda, fica calado, ninguém perguntou a sua opinião. E se tem algo, meus lindos, que tem nos afastado muito da palavra do Senhor, é que nós somos deuses para ficar julgando as pessoas, sabe? A gente vê tanto comentário na internet sobre a perca da Copa do Mundo Brasil, né? Antes todo mundo era bom, depois já não presta mais. E nós sabemos que nem tudo sai do jeito que a gente quer, né? A gente tem que entender que do outro lado também tem famílias, tem pessoas que estão lutando pelo mesmo objetivo. E aqui o papai ele nos ensina isso, meu filho, antes de você querer corrigir alguém, antes de você querer julgar alguém, para aí, olha no espelho. Você está cego. Porque tem uma viga no seu olho que você está cego. E aí você tem o direito de querer tirar o cisco do olho do seu irmão? Calma, baixa a bolinha. Segura, juvenil. Então, meuzinho, eu quero declarar nessa terça-feira, sabe? Menos julgamento, meuzinho. Sabe? O que traz a pessoa parar ou voltar para trás é a pessoa ficar falando da vida alheira. Sabe? Você esquece de buscar os seus objetivos. Por quê? Porque você parou, você tem um segmento que é olhar para frente, é o Senhor falar, meu filho, vem que eu estou contigo. Mas aí você acha que tem o direito, sabe o quê? De dar suas opiniões. E aí você para, aí você olha para cá, ó. Você olha para o outro lado. E você esquece de prosseguir. Por quê? Porque você está mais preocupado. Nós estamos mais preocupados em tirar o cisco do olho do nosso irmão. Sabe? É como ontem eu estava falando sobre política. Sabe? Você não é obrigado a concordar. Sabe? Mas o respeito, né? Mesmo aquela pessoa que ela vota num partido que vai contra os princípios do Senhor, eu não posso simplesmente atacá-la, sabe? Xingá-la, sabe? Não, 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 não. O que o papai quer de mim, de você, é muito além, sabe, meuzinho? Nós só vamos transformar pessoas se nós diminuir o nosso eu. Nós vamos só transformar pessoas que estão em caminhos diferentes se nós baixar a nossa bolinha e realmente entender o significado de servo,
de filho de Deus. Sabe? Porque todos nós somos filhos de Deus. Tem uns que tá na rebeldia, tá na adolescência, né? Ainda tá bebendo leitinho. Mas por isso eu vou ficar atacando, vou ficar julgando, não. Meus índios, vou falar algo para vocês aqui, ó. Nós só vamos mudar essa situação se nós começar a mudar as nossas atitudes. Sabe? As pessoas elas têm que ver Deus em nossas vidas. Só assim que elas vão ser transformadas, só assim que elas vão falar, olha, realmente o que eu estou pensando, sabe? Não é o que agrada o Senhor, não. Porque não é eu que tenho que convencer ninguém, nem você convencer ninguém. É o Espírito Santo de Deus. A pessoa só vai ser convencida se nós permitirmos nós ser usado pelo Senhor. E ser usado não é atacar, não é jogar pedras, não é querer tirar o cisco, é olhar para nós mesmos e falar, olha, realmente eu preciso melhorar, realmente eu preciso ser transformado. Só assim nós vamos mudar uma geração. Meus índios, antes de querer dar sua opinião, antes de querer julgar, olha no espelho, fala, Senhor, o que o senhor acha? Eu tenho coisas que eu fico vendo que às vezes dá vontade de compartilhar para algumas pessoas, sabe? Mas eu falo assim, isso vai edificar? Essa fofoca, esse comentário, isso que teoricamente pode ser correto, vai edificar essa pessoa vai ser edificada. E muitas vezes quando eu estou para enviar, o Espírito Santo fala, não vai edificar. Então, opa, é isso, sabe, meus lindos? É você conseguir frear você mesmo, é conseguir você frear a sua língua, as suas atitudes. Isso que eu quero publicar, isso que eu quero falar, é para edificar o nome do Senhor ou para desanimar ou para irar essa outra pessoa. Simples. Então, meus índios, eu quero declarar que nessa terça-feira a presença do Papai vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho. Sabe, meus índios? Meus índios, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Gente, como ontem eu estava falando com a minha esposa, quando a gente estava deitado. Amor, parece que a gente está sonhando, sabe? A barriga da minha esposa tá tão bonita, tá tão linda, sabe? Nosso filho tão saudável, pulando na barriguinha, a gente sentindo sabe? E sabe, meus índios, o que eu quero passar para o meu filho é que ele venha temer o Senhor, sabe? Que ele venha ter intimidade com o Senhor, sabe? Não importa o lugar que ele tiver, que ele venha ser uma criança agradável, uma criança amada, uma criança ser usada pelo Senhor. Eu declaro, sabe? Eu sempre declarei na vida dos meus filhos sem a gente imaginar que a gente ia viver esse momento, mas é pela fé. É pela fé. E você que é pai, sabe? Não deixe de profetizar sobre a vida dos seus filhos, falando palavras de bênção, sabe? Em nome do Senhor. Que você venha ter uma terça-feira de bênçãos, de vitória. Antes de você querer dar opinião, só faz essa pergunta para Deus e o Espírito Santo. Senhor, isso que eu vou comentar vai edificar? Vai ser bênção para aquela pessoa? Se for, amém, vai lá e arrasa. Mas se não for, meus lindos, ó, engole seco, respira e vai orar.
Uma terça-feira abençoada, seja o autor principal da sua história e Deus te abençoe, Águia.